Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje abordaremos o tema Ciência dos Dados e Aprendizagem de Máquina. Contaremos com os estudantes e apresentadores Arthur Martins, Caio da Silva e eu, Eduardo Urique. Antes de iniciarmos nossa discussão, devemos entender sua definição e por que precisamos falar sobre este assunto. Bom, a ciência dos dados, ou data science, é uma ciência relativamente nova, sendo considerada como uma profissão do futuro. Ela basicamente faz diversas perguntas em busca de padrões em um vasto oceano de dados, como números, textos, imagens, músicas e outros. Mas o Big Data e o Business Intelligence não fazem a mesma coisa? Bom, não. O Big Data ele compreende uma quantidade de dados gigantesca e com uma grande variedade de informações que precisam ser selecionadas. Já o BI explica dados exatos de eventos que já ocorreram, fazendo uma espécie de diagnóstico. Por fim, a ciência dos dados busca extrair padrões para criar soluções a partir disso, ou seja, ela utiliza os dados para prever o futuro, auxiliando no direcionamento de decisões. Bom, ela também abrange um conjunto de áreas do conhecimento, como a análise de dados, a matemática, a estatística, o design como um todo, a programação, os negócios e a pesquisa em si. Ao utilizarmos todos esses conceitos ou parte dele em conjunto, poderíamos extrair conclusões ou até previsões a partir de grandes volumes de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. Esses dados estruturados, segundo Pearson, em 2019, são dados manipuláveis em SGBD, enquanto os dados não estruturados são dados que não se encaixam em um banco de dados estruturado. Basicamente, poderíamos dizer então que a ciência dos dados não é apenas um nome mais elegante para a estatística, mas sim um estudo e aplicação de diversos conceitos atuais, bem como o Big Data, o BI, Machine Learning e a inteligência artificial. Ok, mas por que precisamos discutir sobre a ciência dos dados e qual sua importância na sociedade e para a ciência da computação? Bom, a resposta está na história da humanidade, onde o mundo está passando por uma transformação sem precedentes, onde os dados se tornaram os protagonistas dessa mudança. Amaral, em 2016, afirmou que 92% dos dados do mundo haviam sido criados apenas em 2014 e 2015, sendo que 2 trilhões de gigabytes de dados eram armazenados diariamente. Portanto, com essa expansão na geração de dados e a crescente importância da exploração do conhecimento contido nesses dados, o data science se tornou uma das áreas das ciências exatas que mais cresceram. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Aqui é o Arthur e vou falar um pouco sobre a aplicação e as vantagens e desvantagens de usar o Data Science. Bom, em relação à aplicação, a gente pode começando a dividir o Data Science em três categorias, que são Big Data, Estatística e Inteligência Artificial. E com a junção dessas três, você pode notar que tem uma possibilidade de extrair informações e conclusões, assim como também fazer uma análise, um processamento estatístico em cima de dados. E como você pode chegar, analisar informações e chegar em conclusões, você pode aplicar o data science em qualquer área que você tenha isso como objetivo, seja ela no e-commerce, para você fazer recomendações inteligentes, no marketing digital, com anúncios de multiplataforma, redes sociais, detectando padrões de comportamento dos usuários, o financeiro, onde você pode usar para detectar fraudes, por exemplo, na segurança, com o clássico reconhecimento facial, que tem muito hoje em dia, e também detectando roubos ou invasões, e até mesmo na astronomia, buscando e identificando astros pelo universo, como foi feito com a foto famosa do buraco negro. Por isso que as grandes empresas estão como a Amazon, a Apple, a recente Meta, Google e Microsoft, eles buscam, tem grande busca por profissionais cientistas de dados, porque essa necessidade de adquirir, armazenar e transmitir dados vem crescendo cada vez mais. E essas áreas assim podem ser também citadas como as vantagens, né? Que você pode fazer tudo isso usando a ciência de dados. E acredito que como a ciência de dados vem aí só para resolver problemas, que talvez a única desvantagem dela
seja em relação às especializações que o cientista de dados tem que ter. Porque ele tem que ter grande conhecimento de várias áreas, principalmente na engenharia de dados, e ele também tem que lidar com um grande aumento de dados não estruturados que está tendo, que acaba tornando o trabalho dele cada vez mais difícil. Se aprofundando um pouco mais em ciência dos dados, a gente precisa explicitar a diferença de aprendizado, né? Usando como base machine learning, como que essas máquinas aprendem e como os humanos aprendem. Obviamente, são de formas diferentes. Por exemplo, os humanos aprendem baseando-se em experiências. Um humano que botou o dedo na tomada não bota o dedo na tomada duas vezes. Evolução e a cultura local, as informações que você já retém sobre tal coisa, fazem com que você responda de certa forma a certos problemas. Já as máquinas, elas respondem de forma diferente a esses problemas, e essas respostas que elas obtêm para esses problemas são através de simulações. Elas simulam os possíveis resultados para saber qual é a melhor ação possível a tomar. Detecção de anomalia, que é um ramo dessas simulações, e ao tentar modelar o cérebro humano, as máquinas podem tentar responder da mesma forma que o ser humano responderia. Essa última parte de tentar emular um cérebro humano, ela fica muito evidente na Alexa ou na Siri, que são, de certa forma, robôs que conversam com você. Você pode conversar com a Alexa, pedir para ela contar uma piada ou alguma coisa do tipo. Isso tudo é por parte dessa emulação do cérebro humano. Com isso dito, é possível dizer que a ciência dos dados e a inteligência artificial, tendo também o machine learning incluso, são áreas complementares que emprestam uma da outra conceitos e ferramentas como as empregadas no machine learning, assim como fornecem informações para o aprendizado de máquina. Os cientistas de dados recorrem a recursos de processamento e padronização de IA para desenvolver o seu trabalho. Existem, como exemplo, tem muitas ferramentas que são usadas tanto em ciência de dados e inteligência artificial. Não vou falar todas, por tempo, então eu vou citar duas. A mineração de texto, por exemplo, que é uma extensão da mineração de dados e pode ser definida como um processo de extração de informações desconhecidas e úteis de documentos textuais escritos em linguagem natural. A linguagem natural é a linguagem falada, a linguagem com a qual você se comunica com outra pessoa. Não é Python, não é a língua portuguesa propriamente dita na escrita, por exemplo. É uma língua mais falada, uma língua menos complexa. E, como segundo exemplo, o Time Series Forecasting. A previsão de séries temporais, tradução, é o processo de análise de dados de séries temporais usando estatísticas e modelagem para fazer previsões e informar qual a melhor decisão estratégica a ser tomada a seguir. Bom, então o que aprendemos hoje é que a crescente armazenagem de dados nos últimos anos tornaram a ciência dos dados uma tendência que continua evoluindo e expandindo, sendo utilizado cada vez mais em todos os setores da sociedade. Podemos perceber essa tendência através do Google Trends, uma ferramenta do Google que mostra os mais populares termos buscados. Nesse gráfico, podemos notar o aumento de pesquisas com o termo Data Science de 2011 até os dias atuais. Por outro lado, podemos ver aqui as pesquisas relacionadas ao termo procurado. Podemos notar que o termo ciência da computação e a linguagem de programação Python estão no topo dos mais relacionados com o Data Science. Por fim, vimos também como o aprendizado de máquina e a inteligência artificial ajudaram a desenvolver a ciência dos dados. Pois é, agora chegamos ao fim da nossa apresentação. Deixarei as referências anexadas no próximo slide e obrigado pela atenção de todos.